Por que existe pecado? O pecado nada mais é do que a transgressão aos mandamentos de Deus. Através de estudos, o homem busca compreender essencialmente o pecado original e sua influência na natureza do homem. Acrescentado à sua natureza divina a natureza humana pecaminosa e investiga sua transferência a todos os seres humanos, suas consequências e como se dá a transferência da mesma dos pais para os filhos de geração a geração. Portanto, o pecado está ligado ao comportamento humano. O estudo busca compreender e analisar a imagem e semelhança, a personalidade e a genética. Na imagem e semelhança, o estudo enfocou a imagem de Deus e a semelhança de Adão com Deus. As informações foram coletadas através de pesquisas bibliográficas, arquivos bíblicos, monografias e sites sobre psicologia e assuntos relacionados ao comportamento humano perante Deus, o pecado e as suas consequências, o princípio da tentação e do pecado, o que é e qual é a origem do pecado e as terríveis consequências do pecado. O princípio da tentação e do pecado. O que é e qual é a origem do pecado e as terríveis consequências do pecado. O homem vive uma nova fase de mudanças drásticas que incluem conceitos como a cultura e as habilidades e do domínio da tecnologia. Essas alterações afetam todos os níveis da vida. Portanto, o mundo está se amoldando a essas alterações. Tanto que há certo tipo de pregação evangélica que já se adaptou a ela, onde o homem se coloca acima de Deus. É um tempo onde o que se faz é estabelecer que não existe uma verdade a ser encontrada. Não existe o bem ou o mal. Nem existe o belo e o feio. Tudo é relativo. Segundo Coelho Filho, 2007, a pós-modernidade é fundamentada em alguns pilares de existência para a sociedade e para o indivíduo. São eles: o relativismo, o liberalismo, o hedonismo e o consumismo. O princípio da tentação e do pecado. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis 2 versículo 8. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Gênesis 2 versículo 15. É muito difícil compreender o pecado e mesmo a tentação sem ter em conta esses pontos. Portanto, primeiramente, Deus é o único e legítimo Senhor do homem. Gênesis 1, versículo 26. Isaías 45, versículo 18. Segundo, o homem é um ser livre e o mundo criado para expressar a sua liberdade. É livre à semelhança de Deus. Gênesis 1, versículo 26. Hebreus 2, versículos 6 a 8. Terceiro, a prova da parte de Deus é para que o homem, pela sua capacidade, respeite os limites que lhe foram dados na criação. Gênesis 2, versículo 16 a 17. Entretanto, é impossível separar o pecado da tentação, porque antes do pecado esta sempre a tentação. E pode haver tentação sem pecado? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gê. 3 versículo 1 a 4. Gênesis 2 versículo 16 a 17. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Versículo 4. Certamente há várias razões para afastar-se da vontade de Deus. Mas no mínimo há 3 tipos de pecado, que são a rebeldia, imaturidade ou fraqueza espiritual e a ignorância. Rebeldia e uma atitude mostrada em pensamentos, sentimentos, palavras e atos. Imaturidade traz consigo a total fraqueza espiritual. E a ignorância, ignorar a vontade de Deus, não sabendo que está fazendo o mal. Portanto, não há escolhido que vá contra a vontade de Deus, mas se afasta do seu plano. 1 Timóteo 1 versículo 12 a 13 e Atos 17 versículo 30. Moisés foi um bom exemplo de condutor de autoridade.
Entretanto, uma única vez, Moisés tomou essa autoridade sobre si mesmo. Uma única vez, ele assumiu a posição de autoridade sobre o resto e agiu do alto desta posição. Em vez de permitir que Deus trabalhasse por meio dele, agiu como uma figura com autoridade própria. Por causa disto, trouxe-lhe um custo muito alto. Sendo assim, vendo o que esse ato de autoridade posicional custou a Moisés, deveríamos examinar nossas próprias vidas e autoridades hoje. Portanto, como podemos observar, todas as formas são pecados. Porém, quando a Bíblia fala em pecado, está falando em pecado por rebelião, imaturidade ou fraqueza espiritual. Portanto, o que comete pecado está em rebelião contra Deus. A desobediência é resistir à vontade de Deus. E a maldade deliberada consciente que rompe a relação entre Deus e o homem. Isaías 59 versículo 2, Romanos 8 versículo 7. Uma grande parte da obra de Deus em nossas vidas é expor o pecado. Seu propósito é que nos vejamos como realmente somos, nos arrependamos de todos os nossos pecados e sejamos transformados pela obra do Espírito Santo. João 16 versículo 8. Entretanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Romanos 5 versículo 12. O que é pecado? São todas as ações que desagradam a Deus e confrontam a sua palavra. Também são usados outros termos como rebelar-se ou passar dos limites estabelecidos. Fazer algo que causa dano, tristeza ou dor. Criar uma cilada para uma pessoa cair. Se deixar seduzir por coisas erradas. Se opor à justiça e errar. Você não encontrará na Bíblia uma relação do que é pecado e o que não é. Seria uma lista interminável. Por isso, ela apresenta vários conceitos sobre o pecado para a sua auto-avaliação. Sendo assim, somos capazes de discernir entre o que é certo e o errado. Nunca podemos esquecer que toda escolha tem uma consequência boa ou má e, ainda, que daremos conta a Deus de todas elas. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6 versículo 7. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e andas pelo caminho do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que todas estas coisas te trará Deus a juízo. Eclesiastes 11 versículo 9. A origem do pecado. Segundo estudiosos da Bíblia, o primeiro pecado foi cometido no céu, quando houve a rebelião de anjos liderada por Lúcifer. Há também consenso de que a origem do pecado humano foi terrível escolha de Adão e Eva no Jardim do Éden. Na tentação do homem e da mulher percebemos o seguinte processo: insinuação. Que Deus era demasiado e severo. Duvida quanto ao perigo de comer o fruto. Finalmente, o tentador acusou Deus de ser egoísta. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3 versículo 1 a 5. No entanto, o propósito de Deus ao proibir o fruto consistia em testar a fidelidade do homem. Porque o perigo habita naquilo que não podemos tocar. Não é pecado ser tentado, mas é errado ceder à tentação. Sendo assim, foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, e a paz com os que são de coração puro. Invocam o Senhor. 2 Timóteo 2 versículo 22. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago 4 versículo 7. As terríveis consequências do pecado. Ao ceder à voz de Satanás, o homem escolhia agradar a si mesmo.
desobedecendo deliberadamente a Deus. Esse primeiro pecado trouxe consequências terríveis das quais citamos. Adão e Eva conheceram pessoalmente o mal, seus olhos foram abertos, Gênesis 3, versículo 7. A comunhão e a amizade com Deus foram interrompidas e fugiram de sua presença. O que chamamos de morte espiritual. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que comer certamente você morrerá, Gênesis 2 versículo 17. Portanto o homem deixou de ser inocente, tendo uma natureza corrompida. Sua mente ficou suja e passou a ter vergonha do seu próprio corpo, Gênesis 3 versículo 10. Então Adão quis culpar a Deus pela companheira que ele havia lhe dado, Gênesis 3 versículo 12. O pecado trouxe consequências individual e coletiva que se estendeu até nós. As principais consequências do pecado original são a morte, Romanos 6 versículo 23, e o afastamento de Deus, Romanos 3 versículo 23. É de fato que não pecamos contra o mandamento, mas pecamos contra uma pessoa. O pecado não é uma ofensa contra uma alma vivente. O pecado mata os relacionamentos. No entanto, não há remédio capaz de trazer os mortos à vida. A única maneira de tratar com o pecado é pela ressurreição. O perdão é ressurreição, vida dentre os mortos. O pecado não conseguiu retirar do homem a imagem de Deus, mas a deportou e o fez violentos, imorais e corruptos. O pecado faz com que o homem se desvie dos propósitos de Deus e perca a sua companhia. O que fez por Adão faz por todos nós. Ele ainda está procurando os pecados e dizendo: onde estás? Porque a sua misericórdia é infinita e o seu amor incomparável. Assim como ele vestiu Adão, enviou seu filho Jesus, para que tenhamos uma nova roupagem espiritual. Desde o princípio Deus já tinha um plano para a redenção da humanidade. Portanto, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1 versículo 9. Nós nascemos pecadores. Não importa o que façamos, nós seremos sempre pecadores. É por isso que precisamos ser salvos através do batismo de Jesus. Nós não somos pescadores por causa dos atos de adultério, homicídio e furto que cometemos, mas porque nascemos em pecado. Sendo assim, aos olhos de Deus, nunca podemos ser bons pelos nossos próprios esforços. Nós só podemos fingir que somos bons. Nós nascemos com uma mente pecaminosa. Mas podemos ser justos se não cometermos nenhum pecado, não? Nós nunca poderemos ser justos diante de Deus por nós mesmos. E se dissermos que somos justos, isso é hipocrisia. O que precisamos fazer diante de tal destino então? Temos que clamar pela misericórdia de Deus para sermos salvos dos nossos pecados. Mas se Ele não nos salvar, nós iremos para o inferno. Este será o nosso destino. Por isso, eles sabem que não reconhecer a palavra de Deus, deixá-lo de lado e rejeitá-lo é o pior pecado que existe. Aqueles que aceitam a palavra de Deus são justos, apesar de terem sido pecadores antes. Eles nasceram de novo pela palavra da sua graça e são muito abençoados. O que precisamos fazer para sermos salvos? Precisamos abandonar nossos próprios critérios. Como alguém pode ser salvo? Quando você reconhece que é pecado. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 versículo 6. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. 1 João 4 versículo 9. Deus disse que aqueles que só confiam no livro da lei são amaldiçoados. Aquele que creem que podem se tornar justos aos poucos crendo em Jesus tentando viver pela lei estão sobre maldição. Eles creem em Deus, mas ainda acham que precisam viver de acordo com a lei para serem salvos. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé.
Nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Gálatas 3 versículo 10 a 11. Romanos 1 versículo 17. Portanto, não crer na palavra de Deus é pecado perante a ele. Aqueles que ainda não nasceram de novo têm que deixar de ser teimoso e reconhecer que são grandes pecadores perante o Deus Todo-Poderoso. Depois então, eles têm que voltar para a palavra de Deus e descobrir como ele os salvaram pela água e pelo Espírito. Pecado é um ato e um estado da vontade pessoal contra Deus e a vontade de Deus. O pecado origina-se da totalidade da pessoa arraigada e relacionada com aquilo que transcende a pessoa. Expressa-se na complexidade da força e da fraqueza da pessoa. E resulta na distorção de todas as relações. Enquanto consideramos lições importantes sobre a obediência, não devemos esquecer-nos de um dos fatos fundamentais da Bíblia. Deus merece a adoração porque Ele nos criou. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele, e foram criados. Salmo 148 versículo 5. Sendo assim, nossa única esperança está depositada em Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1 versículo 29. Ele é aquele que fora prometido para esmagar a cabeça da serpente e derrotar o poder de Satanás. Gênesis 3 versículo 15 com Apocalipse 12 versículo 9. Agora, podemos dizer como Tito, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Tito 2 versículo 13,14. Entretanto, os homens estão separados da presença de Deus por causa dos seus pecados. É uma tragédia estar separado de Deus. O pecado atinge não apenas o indivíduo, como tal, mas a sua influência estende-se à sociedade em que o indivíduo vive. O pecado tem como consequência imediata a alienação, ou distância, do indivíduo, das finalidades para as quais foi ele criado por Deus. Portanto, Jesus Cristo veio para dar sentido à existência do homem. Ele veio tornar possível uma vida abundante e significativa. João 10 versículo 10. Ele veio buscar e salvar os que se sentem perdidos, abandonados, distantes, alienados. Lucas 19 versículo 10. Jesus veio ao encontro de cada pessoa que se considera infeliz e perdida. Assim a culpa dá perdão ao fardo pesado e inglório do pecado, leveza ao enfado e canseira, uma nova disposição à insegurança e dúvida, certeza à intranquilidade e medo, paz. Mateus 11 versículo 28 a 30. Você não está só. Jesus está perto. Ele deseja aproximar todos os homens a Deus. 2 Coríntios 5 versículo 18. 19. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor para você. E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para receber mais vídeos. Fiquem com Deus e sejam abençoados.